tá aí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Muito obrigada pelo carinho, gente, pela audiência. Foi um barulho o programa com o Babalu. Estamos hoje no oferecimento de Lemos Esportes, CCN Academia e EFA System. Gente, até dezembro tem o sorteio da Mini FE. Então entra ali no @gipavan.programa da Gi. Procura ali informações sobre a EFinha, sobre a EFA System e marque a sua demonstração já para concorrer à Mini EFinha. Gente, o programa da Gi é isso. Enquanto um dia eu faço barulho, é um sério divertido, mas a gente precisa falar sério também, né? Mês de novembro é o Novembro Azul, é o mês de conscientização ao câncer de próstata. Por isso eu estou aqui na Unimed com o Dr. Rodrigo Kraft Veri. Falei certo? Certinho, isso mesmo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pelo espaço na sua agenda, que trabalha, então, assim, na área de oncologia aqui. E a gente vem tirar algumas dúvidas, eu vou fazer algumas perguntas a respeito desse mês que é tão importante. Na verdade, o câncer ele acontece o ano inteiro, mas esse é o mês que a gente tem que olhar com mais atenção, né? Verdade, exatamente, né? Esse é o Movember, né? Começou há uns bons anos atrás, aí, questão de uns 20 anos atrás, mais ou menos, como um mês de conscientização para a saúde do homem, principalmente relacionada à neoplasia de próstata, né? Então, isso aí acabou ganhando corpo e a verdade é que não tem que ser restrito a esse mês, mas é pelo menos um lembrete que a gente tem que, volta e meia, dependendo da idade que o paciente tem que começar a fazer exames de rastreamento. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente tem em casa o pai, o avô. Doutor, por que tamanha resistência? Né? Principalmente o homem procurar um médico, né? Geralmente a mulher é que procura mais, é verdade isso? Isso realmente é verdade, né? Infelizmente, ainda 2020 ainda tem muito preconceito, enfim, ideias erradas, né? Eu tendo a atribuir a uma ideia completamente equivocada de como são feitos exames e tudo mais, mas no meu modo de ver, né, principalmente nos tempos atuais que a gente está vivendo, isso não faz o menor sentido, né? O menor sentido mesmo. Via de regra, toda neoplasia que a gente pega menor, quanto menor, maior é a chance de cura. Isso é praticamente uma regra. Tem algumas exceções, mas é uma grande regra. Então, assim, se a gente conseguir detectar um tumor menor, a nossa chance de cura vai ser melhor, né? Então, o rastreamento ele salva vidas. Com certeza. E assim, por que o homem resiste? Vamos só explicar assim, para detecção, a gente pode falar isso, diagnóstico do câncer de próstata, ele não basta só no exame de sangue com o PSA, por que é tão importante fazer o toque retal? Não, são exames que se complementam, né? Um exame só ele não substitui o outro. Principalmente porque existem algumas afecções benignas que podem causar um aumento do PSA, pelo menos até a certo ponto, né? Algumas infecções e às vezes até o processo natural de envelhecimento da próstata ele tende a levar o PSA um pouquinho mais aumentado, limitrofemente aumentado. Quando se faz o toque, né, que dura segundos, se consegue palpar a próstata e às vezes um nódulo muito pequenininho que ainda não deu um PSA muito grande, ele pode ser notado pelo toque como alguma coisa que não está certo e pode levar a um diagnóstico de próstata, né, pequeno, PSA pequeno, ou seja, com chances maiores de cura. Isso dali, assim, o que eu posso passar sempre no programa da Gi, assim, é uma medicina preventiva, assim, é muito melhor a gente descobrir mais cedo, é muito melhor a gente investigar do que ser surpreendido, né? Então, assim, principalmente as filhas com os pais, né? Ou assim, os próprios filhos, não dizer assim, sem vergonha, sem, né, pudor, fazer, porque é um exame igual a mulher faz. Exatamente como eu comentei, não faz o menor sentido por sei lá, enfim, qualquer motivo que seja, de não fazer o exame na época adequada. Gente, nós vamos falar também aqui com o doutor a respeito de câncer. Às vezes, assim, são assuntos que a gente acaba evitando, né? Câncer, a morte. Mas, assim, o que acontece? Acontece o seguinte, quando você tem o exame de sangue em dia, que você fica monitorando, a questão do susto ser adiado, é isso? Essa situação é um pouco mais complexa, né? Nem todos os tumores a gente consegue detectar, né? Por exame de sangue ou mesmo exame de imagem, né? Então, o que eu costumo conversar com os pacientes é que assim, as neoplasias, os cânceres, eles são muito diferentes, né? Vamos botar assim, é muito bicho diferente classificado no mesmo nome. Claro que eles têm uma raiz em comum, que é uma célula que porventura está se multiplicando, e em vez de ela dar uma célula sadia, ela dá uma célula doente, né?
Mas uma vez dito isso, um câncer de pulmão, via de regra, ele não tem nada a ver com câncer de mama, que não tem nada a ver com câncer de próstata, que não tem nada a ver com câncer de pele e assim por diante, né? Então, assim, nem todos os tumores podem ser prevenidos ou mesmo diagnosticados precocemente por exames de rastreio. Então, esse é um tipo de assunto realmente bastante amplo. Mas isso é uma coisa que, sim, a gente pode tranquilamente fazer com a neoplasia de próstata, sim. Tá bom, gente, vamos fazer o seguinte, dá só uma paradinha, a gente vai para os nossos comerciais, a gente já volta aqui com o Dr. Rodrigo, a gente segue eles nas redes sociais, ele está no Instagram, é rodrigo.oncologia, isso, está com lives toda semana, quase todo dia, isso? É verdade, né? Isso é um projeto que eu comecei agora há relativamente pouco tempo, questão de poucos meses atrás, né? Veio através de uma demanda que eu notei, né? Que é muita informação com baixa qualidade sendo passada, né? Informação, às vezes, tecnicamente completamente equivocada, né? Em outras palavras, muita fake news em medicina, né? Então, eu comecei esse projeto. São lives que eu bem mais entrevisto do que falo, chamo especialistas de confiança, tecnicamente bons, e a gente tem posto lá nesse Instagram, né, absolutamente gratuito, a pessoa pode entrar lá e ver, e elas estão gravadas, né, de modo que a hora que puder tá lá gravado. Show de bola. Gente, só um tempinho para os nossos comerciais e a gente já volta, tá bem? Conheça a EFA System, a melhor e mais completa higienização para o seu lar. Extermina vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando a nossa imunidade mais resistente à prevenção de alergias e doenças respiratórias, purificando o seu ar. Não perca tempo, chame logo a Simone, o Roberto e ganhe uma demonstração gratuita e concorra a uma linda mini Efinha. EFA System é vida! Estamos de volta, gente, hoje aqui com um bate-papo mais sério, né, falando de câncer e por que não, né, a gente fala tanto em viver a vida, o delícia de vida, mas como que a gente está vivendo essa nossa vida, né? Então, assim, falando sobre câncer, vamos falar assim, ó, de diagnóstico, quais são os tipos, claro, de uma forma muito resumida, porque é muito amplo, né, doutor? Mas assim, ó, partindo de exames de sangue, com que frequência a gente deve estar fazendo? Especificamente para a neoplasia de próstata, né, como a gente estava comentando, é a partir de via de regra dos 50 anos. Tá? Alguns guidelines, né, que digamos, recomendações, chegam a dar a partir dos 40 anos no homem, né? Mas a maior parte deles é 50 anos, à exceção de alguns subgrupos de risco, né? Como, por exemplo, afro-brasileiros, que tendem a ter a doença um pouquinho mais precoce, familiares em primeiro grau com neoplasia de próstata e pacientes obesos, né, onde se começa com 45 anos. Aí é anual, né?
Para a gente falar a respeito de outros cânceres, né, infelizmente, vários deles a gente não consegue detectar por exames de sangue, né? O exame de sangue, eventualmente, ele até pode ser um reflexo de alguma coisa que potencialmente esteja acontecendo, mas não existe um marcador específico para a grande maioria dos tumores, como existe no PSA, né? Às vezes até se descobre por exame de sangue, às vezes aleatório, olha, não estava sentindo nada, fez exame de check-up, veio com uma anemia, acabou descobrindo uma lesão pequenininha no cólon, né, que é o intestino, que estava sangrando e que estava dando aquela anemia. Mas, de uma maneira bastante geral, os marcadores específicos, eles realmente são poucos. Mas então, assim, a prestar atenção então no histórico familiar. Por exemplo, se a mãe teve câncer de mama, ou, por exemplo, o pai teve câncer no intestino, eu acho um bom sinal para estar cuidando, já fica alerta. Sem dúvida, né? Principalmente, isso falando sempre de uma maneira bastante geral, quando os pacientes tiveram essa neoplasia numa faixa etária que não é comum. Né? Então, vou dar um exemplo. O câncer de mama, de uma maneira geral, ele é muito mais comum na faixa das mulheres com 50 a 60 anos. Mas já tive paciente de 20 e poucos anos que desenvolveu. Então, é ali onde tem a maior chance daquilo ali, porventura, ter sido ligado a alguma causa genética. Falando assim, das alterações, né? A gente tem o quê? Linfoma. Claro que agora também é fazer uma pergunta difícil para ser respondida em 3 minutos, né? Não, calma, vamos por partes, doutor, calma. Mas assim, linfoma, tumor, maligno, benigno, consegue resumir isso ou eu estou fazendo uma pergunta de doida aqui? Não, é que na verdade assim, se a gente botar na perspectiva bem direto, o câncer, né? Câncer é toda proliferação maligna de algum tecido, né? E aí existem os subtipos, que são as histologias. E aí, certamente, a gente ficaria uma semana aqui falando nomes e não ia terminar. Não é tão simples assim, mas existem N tipos, né? Cada um deles com um prognóstico diferente, com um tipo de tratamento diferente, com uma possibilidade de resposta a tratamento diferente. Mas aí a coisa, digamos assim, começa a se bifurcar, ou a se ramificar em tanto nome que realmente vira muito técnico. Mas o senhor, na condição de oncologista, é um bom investigador, porque nada mais do que isso. A pessoa chega aqui, está com uma dor no intestino, aí tem pouca alteração aqui do exame, e aí vai, por exemplo, colonoscopia, e aí sim vai tentar chegar a um diagnóstico. Exato. Daí cada tratamento e cada investigação, de certo modo, tem que ser individualizada. Sim, né? Então, vim com anemia aqui, então quer dizer que eu tenho câncer? Não. A minoria, a esmagadora minoria das anemias realmente vão querer dizer câncer. Né? Mas aí entra a arte da medicina, da gente sentar, conversar com o paciente, tentar investigar o que está acontecendo, como aconteceu, e a partir daí formular uma hipótese diagnóstica e fazer os testes diagnósticos necessários. E será, assim, estudando tanto, né, a oncologia, assim, o senhor geralmente associa a alguma situação que a pessoa tenha passado durante a vida? Pode ter essa... Agora eu viajei numa pergunta, mas eu já ouvi dizer assim, o câncer tem a ver com uma mágoa de anos que você guardou? Tem esse fundo, tirando assim da parte da medicina para esse lado da psicologia, algo assim do tipo? A gente sabe que digamos, qualquer tipo de situação que porventura nos mexa com o nosso psicológico, ela nunca é boa, né? A gente tem isso reflexo grande de pacientes com doenças de pele, por exemplo, que pioram em períodos de estresse. Mas a gente atribuir isso aí como causa única a uma neoplasia me parece um pouco demasiado, viu? Assim, a gente não tem como atribuir alguma coisa muito específica a uma neoplasia, né? Então, estudos populacionais também é uma coisa bastante complicada da gente conversar a respeito disso, mas assim, estudos populacionais mostram que o estresse por si só é um fator difícil da gente atribuir ao surgimento de câncer. Então, vamos fazer o seguinte, para encerrar esse nosso segundo bloco, no terceiro a gente vai falar de tratamentos, enfim, cirurgia, químio, radioterapia, mas a questão é aquilo que eu falo sempre em todo o programa da GI, para a gente tentar levar uma vida saudável, praticar exercícios físicos. Eu, como personal trainer, eu tenho que falar isso, né? Praticar exercícios físicos, alimentação. O que mais, doutor? Vamos falar. Coberta de razão, né? Se eu tivesse que passar uma coisa só para quem está nos vendo ali, a primeira coisa seria se abster do fumo, né?
se abster da bebida alcoólica também, né? A gente sabe que até 6% das neoplasias estão ligadas ao uso do álcool, né? E a gente não tem nível seguro para o consumo dessas substâncias, né? Manter uma vida saudável, né? Se manter dentro do peso, a gente sabe que isso aí tudo diminui a chance de uma neoplasia nos acometa, e também, uma vez acometido, a gente se manter dentro do peso melhora todos os desfechos, né? Se manter saudável, fazendo exercício, melhora todos os desfechos conhecidos. Gente, vale a pena reforçar, em cada programa eu falo isso. Tu não está fazendo exercício físico, procura fazer, mas com cuidado, né? Ver como é que está a tua pressão, como é que está a tua saúde antes de começar. Cuida da alimentação, a vida é uma só e ela é preciosa demais para a gente ficar fazendo um dia após o outro tanta besteira para daqui a pouco vir um câncer e acabar com tudo. Verdade, não verdade. Vamos para o próximo. Calma, doutor, calma. Vamos para o terceiro, o comercialzinho, rapidinho, confere ali e voltamos no terceiro bloco. Até. Conheça a EFA System, a melhor e mais completa higienização para o seu lar. Extermina vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando a nossa imunidade mais resistente à prevenção de alergias e doenças respiratórias, purificando o seu ar. Não perca tempo, chame logo a Simone, o Roberto e ganhe uma demonstração gratuita e concorra a uma linda mini Efinha. EFA System é vida! Estamos de volta hoje aqui falando de câncer com o Dr. Rodrigo. Doutor, vamos falar agora em tratamento, né? Por exemplo, assim, foi diagnosticado, foi feito o exame, aí tem a biópsia também. Como é que funciona? Esse é um ponto importante, né? Então, assim, a parte do diagnóstico de uma neoplasia, na grande maioria dos casos, eu sempre deixo bastante claro que isso aqui existem exceções, tá? Então, o pessoal não tem que levar ao pé da letra isso aqui para todo tipo que acomete. Existem tipos que a gente, porventura, até nem precisaria de uma biópsia, mas são as exceções. Então, o que se sucede é que é o seguinte: para a gente ter certeza até do subtipo histológico, que a gente estava conversando antes, né, e de algumas características inatas da doença, a gente precisa de uma amostra histológica, né? Seja de uma peça inteira, por exemplo, da célula, exato. Seja de uma peça inteira, por exemplo, estou com uma lesão no estômago, já tiro o estômago, só como exemplo, ou que pelo menos entre lá com uma endoscopia e belisque um pedacinho. Isso aí, na grande maioria das neoplasias, é um fator sine qua non para se fazer um bom diagnóstico, né? Em relação a tratamentos, é enormemente variável, né? Como a gente comentou, os tumores eles são muito diferentes uns dos outros, né? Então, só o que eu repetir o que eu falei alguns minutos atrás, é que um tumor de mama é muito diferente de um tumor de próstata, que é muito diferente de um tumor de estômago, que é muito diferente de um tumor de pele e assim por diante. Então, cada qual tem um tratamento específico, né? Mesmo hoje, quando a gente fala de um tumor super comum como câncer de pulmão, o mesmo câncer de pulmão, a gente consegue desdobrar ele em vários subtipos histológicos que respondem diferentes, eventualmente até a comprimidos, né?
Então, o tratamento em si do câncer é extremamente variável, né? E o ponto é que a gente tem que achar o tratamento certo para cada um dos tipos, como se fosse uma fechadura que a gente tem que achar a chave específica para aquele ali. E às vezes um realmente não serve para o outro. E daí vai, por exemplo, assim, ó, uns precisam de quimioterapia, outros precisam de radioterapia. Não tem uma ordem assim, faz primeiro quimio, faz rádio? Não. Essa ordem ela não existe, né? Porque sempre batendo na mesma tecla, são doenças muito diferentes, tá? Então, algumas respondem à rádio, outras não respondem à rádio, né? E sem que haja especificamente uma ordem para o tratamento, né? Alguns tumores eles não respondem à quimioterapia, então não é uma coisa que adiante a gente dá, né? Porque se não responde. Alguns são exclusivamente hormonioterapia, dependendo do tipo, claro. Então, é realmente aquilo ali. Cada paciente tem o seu tratamento. Nos Estados Unidos, eles falam muito seguido isso nos congressos, né? O sapato não cabe para todos os pés, então a gente tem que achar o número, digamos assim, do paciente e oferecer para ele o melhor tratamento possível. Nossa, é um trabalho belíssimo, né? Difícil. Sim. O doutor ia assim explicando assim, ó, para que tem gente que não teve casos, por exemplo, de câncer na família. O que seria fazer uma sessão de quimioterapia? É chegar, sentar. Aqui na Unimed tem a quimioterapia. Como é que funciona? Tem. Todo o tratamento clínico a gente consegue fazer por aqui, tá? Então, seja quimioterapia, fornecimento de comprimidos, imunoterapia, que está vindo com tudo agora, né? E mesmo dentro da quimioterapia tem muitos tipos diferentes, né? Tem tipos que levam 1 hora, tem tipos que levam 2 dias fazendo. E é tipo, a grosso modo, falando para as pessoas que estão em casa, a pessoa fica sentadinha e recebe como se fosse um soro na veia. Exato. É um soro, é um remédio que é endovenoso, embora exista a quimioterapia via oral, né? Não para todos os casos, mas enfim, ela existe. Mas, digamos, a grosso modo, seria o paciente fica sentadinho recebendo um soro na veia, né? Não somente isso. E como é lidar com esses pacientes assim? Existe uma linha de empatia que tem que ser muito grande, mas assim, a diferença entre empatia e compaixão é aquilo que tu vê e sabe que precisa fazer. Como é lidar com esse paciente que às vezes pode chegar aqui e está num caso muito avançado de câncer? E daí tu olha para ele e pensa, acontece muito disso? Não, a verdade é que a situação do paciente chegar com doença avançada, sim, ela acontece, né, rotineiramente, não é uma coisa incomum, né? Mas o que eu sempre falava para os alunos é que a gente tem que manter o profissionalismo, né? Então tem que tratar aquela pessoa ali da melhor maneira possível, né? E pensar objetivamente qual seria o melhor tratamento para aquela paciente. E o que nunca pode faltar também é a técnica, né? Então assim, quando a gente deixa de estudar, ou deixa de se atualizar, começa a ficar para trás e começa a defasar os tratamentos oferecidos para o paciente. Mas a gente oferecendo o que existe de melhor, a gente consegue maximizar as chances de sucesso, independente do desfecho que você queira atingir. O médico é sempre um estudante, né? Um eterno estudante, tem que estar o tempo todo estudando. Em teoria, sim. Na prática também. Então tá. Ô, doutor, e como que tem um exame que chama PET scan? Esse é o que diz se saiu, se acabou? Como é que é? Não, ele não funciona assim, né? O PET scan... Opa, já levei uma cortada do doutor. Eu peguei PET scan porque eu escutei, né? Enfim, vamos fazer a pergunta, pode ser a minha dúvida. Não, desculpa, nem quis parecer que não... Tudo certo, doutor. Não quis ser rude, pelo amor de Deus. O PET scan é assim, ele realmente é um exame que ele é um complemento, digamos assim, da tomografia. Se faz o PET scan com tomografia, às vezes até com ressonância, né? E ele acaba demonstrando que algumas lesões, porventura, são viáveis mesmo com um tamanho pequeno. É um pouco mais complexo do que isso, mas digamos que ele está substituindo a tomografia em algumas situações específicas, né? Ele não serve para tudo, né? Infelizmente não. E ele também não é um exame livre de falhas, né? Às vezes o paciente tem aquilo que se chama de falso positivo, que é quando vem brilhando ali não tem doença, como também tem falso negativo, ou seja, tem doença e a gente não captou. Mas ele é um passo adiante, digamos assim, dos exames que a gente tem agora, mas sempre lembrando, não serve para tudo, tem indicações muito, muito precisas, né? Então o exame, quando bem utilizado, nos ajuda. Sim, mas é por isso que é interessante assim, esse tipo de pergunta, porque a gente escuta assim, não, o PET scan é aquilo que tu vai fazer e ver se saiu ou não o câncer. Não é simples assim, né? E assim, a questão da metástase, o que é, o que não é, como é que funciona, para a gente fechar.
o nosso programa de hoje. Não, perfeito. Eu queria que fosse tão simples assim, né, do PET scan, nos guiasse de uma maneira tão definitiva, mas infelizmente ainda não é assim, que no futuro vai ser, né? Em relação à metástase, é basicamente o seguinte, é quando esse tecido todo que está doente, que começa a se proliferar, ele sai da onde ele estava, e seja por via linfática ou por via sanguínea, ele sai dali e se gruda em algum outro lugar, como por exemplo o osso, o fígado, o pulmão e assim por diante. Isso. O famoso que o câncer saiu de um lugar e afetou outros e assim por diante. Exato. Isso aí tem sempre uma conotação negativa, mas isso também está longe de querer dizer o fim, principalmente dependendo da doença que a gente está tratando, né? Tem doenças que, mesmo metastáticas, são doenças potencialmente curáveis. Eu acho assim, né, doutor, para fechar aqui o nosso programa, é importante dizer o seguinte, que para qualquer diagnóstico não é o fim, né? Há um tempo, quando se falava em câncer, há tantos anos atrás, era uma sentença de morte. Hoje... Não. Absolutamente não, né? As taxas de curas evoluíram enormemente na grande maioria dos tumores aí nos últimos anos, né? Enormemente. E o que eu sempre comento com os pacientes é que assim, o diagnóstico de câncer está longe de ser o fim, tem muita vida pela frente, né? Um exemplo que veio recente agora é aquele ator que interpretou Pantera Negra, né? Se chamava Chadwick Boseman, é um ator americano que ele não falou nada durante a vida, mas quando ele faleceu se descobriu que ele já estava doente há 4 anos. E principalmente a lição que nos ficou é que assim, ele foi uma pessoa que fez uma gama enorme de filmes nesses 4 anos, deixou uma enorme de uma obra. Então, mesmo um paciente com uma doença avançada, ele ainda pode ser bastante ativo, pode trabalhar, pode fazer as coisas que ele gostaria de fazer e deixar um legado enorme, mesmo numa perspectiva de uma doença já com lesão à distância. Sim, eu acho que a medicina luta para isso, né? Para deixar esse paciente em tratamento que fique o melhor possível. Doutor, uma frase, enfim, uma frase não, é muito pouco, né? Deixar um recado para o pessoal que está nos assistindo, principalmente os homens, né? Que a gente tocou no primeiro assunto ali do Novembro Azul, para fechar o nosso programa. Excelente, né? Agradeço o espaço aqui para a gente estar conversando de um tema tão importante, tão impactante, né? Para tentar resumir tudo, não deixem de fazer os exames, né? Mantenham uma vida saudável, com alimentação saudável, exercício físico, se abstenham de fumo e álcool, e isso aí é chave para eliminar muito problema na nossa vida, não só em termos de neoplasia, mas também doença cardiovascular, assim por diante, até o bem-estar da pessoa. Maravilha, gente, vamos viver que a vida é linda demais. Doutor, muito obrigada, um cotovelinho aqui pela sua atenção, pelas explicações. E ficamos aqui, gente, no oferecimento de Lemos Esporte, CCN Academia e EFA System. Gente, um beijo grande no coração de vocês. Cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. Eu espero vocês na próxima sexta. Até!